A graça e a paz do Senhor Jesus a todos, irmãos, amigos que estão conosco pelo YouTube da Casa de Deus, nesse primeiro dia da semana. Eu tenho certeza que esta noite é noite de vitória para você, para a sua família, você que está nos acompanhando e você não é membro da Igreja Batista Casa de Deus, mas está nos dando a honra de cultuar conosco nesta noite. Que seja muito bem-vindo, receba o carinho da Casa de Deus para você, para toda a sua família. Nós estamos aí por enquanto, nessas portas fechadas com o culto presencial, mas a palavra de Deus continua sendo divulgada e eu tenho certeza que as bênçãos do Senhor Jesus está chegando à sua casa. Você que nos visita, seja muito bem-vindo. Quero só lembrar algo muito importante, que você não deixe de colocar seu pedido de oração no chat da Casa de Deus. Você tem aí o chat da Casa de Deus, talvez você já cumprimentou um monte de irmão aí, no chat da Casa de Deus, está matando a saudade. Agora é hora de você colocar seu pedido de oração, coloca lá seu pedido, no final nós estaremos orando. Não esqueça também de deixar o seu like nesta programação, mas neste culto a Deus, porque o teu like torna relevante a palavra do Senhor na internet, isso é muito importante. Compartilha, deixa seu like, sai um pouquinho do chat, vai lá, clica lá no like, compartilha nos grupos de família, eu tenho certeza que tem um monte de grupo de família no WhatsApp, compartilha lá o link deste culto e a mesma bênção que está te abençoando vai chegar também para a sua família. É um prazer imenso nesta noite falar sobre esta palavra com o tema Crescendo em Amor por Jesus. Irmãos, para mim um dos temas mais importantes que existe no cristianismo, porque este tema reajusta os valores da nossa fé. Esse tema, ele vai ressignificar os nossos valores e vai reajustar o nosso foco no cristianismo. Você vai ter uma plena consciência daquilo que Deus é, quando você cresce em amor por Jesus Cristo, amém? E o texto que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite, está em João capítulo 14, verso 20 em diante. João 14, 20 em diante. Quero desde já agradecer todo o time de louvor, que fez um louvor maravilhoso, nos levou à presença de Deus para adorarmos o Senhor nesta noite. Quero agradecer o time da comunicação que está fazendo um trabalho sensacional para que esses cultos cheguem até a sua casa. Enfim, existe uma equipe muito grande trabalhando para que tudo isso possa acontecer. Quero externar minha gratidão a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Evangelho de João, capítulo 14, a partir do verso 20. Se os irmãos um dia quiserem saber quais são os 3 textos que o evangelista Alain mais gosta, é João 14, 15 e 16, tá bom? Anota aí, João 14, 15 e 16. Na minha opinião, estes 3 capítulos do Evangelho de João contêm uma das maiores revelações do cristianismo. João 14, 15 e 16 trazem bases fundamentais, sólidas, para que nós possamos apoiar a nossa fé. Amo esses textos. Quando eu tenho um tempinho na minha leitura, que eu estou fazendo uma aula da Bíblia, eu volto a ler João 14, 15 e 16, texto maravilhoso. Vamos então ler o texto. João 14, a partir do verso 20, diz assim: Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e eu em vós. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Preste atenção nesta afirmação que está no finalzinho do versículo 21. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Preste atenção nessa afirmação. Disse-lhe Judas, não o Iscariote: Senhor, onde vem que há de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me amar, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho dito. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito.
Inclina a tua cabeça, fecha teus olhos, Pai. No nome de Jesus, nós nos prostramos diante da tua grandeza, a tua majestade. Pedimos a ti, Pai, abençoa a cada irmão e irmã, Senhor, que está cultuando conosco através desta palavra. Traga a tua revelação, Deus, aos nossos corações através da tua palavra. Que eu diminua e o Senhor cresça, Pai. Se existe alguém, Pai, aonde ele estiver, Senhor Deus, talvez esteja com dor de cabeça, dores nas costas, qualquer coisa, Pai, que possa atrapalhar a sua atenção à pregação da tua palavra. Que o Espírito Santo o toque neste momento e promova a cura, Senhor Deus, de qualquer tipo de enfermidade, para que toda a tua atenção esteja voltada à pregação da tua palavra, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos, o tema, na verdade, para este mês inteiro é Crescendo em Amor por Jesus Cristo. Esse tema nós vamos trabalhar aí, não somente nas pregações, nos finais de semana, mas também como nas lives. Toda terça à noite tem uma live, nas quintas-feiras à tarde tem um estudo da palavra do Senhor, e a quarta-feira à noite também tem culto, e sexta-feira à noite tem live também, e nós vamos trabalhar esse tema. E eu tenho por mim que este tema é um dos temas mais poderosos que existe no meio do cristianismo. Nós vamos saber por quê através dessa mensagem. Eu tive até um pouquinho de dificuldades para fazer essa mensagem, porque quando se pensa em crescer em amor por Jesus Cristo, parece que desce como uma cachoeira de revelação de Deus à nossa mente, textos e mais textos que nos apontam esta prática, esta essência da Bíblia Sagrada. Parece que começa a nascer em nossos corações coisas que talvez em outras mensagens não nos despertaria, mas nessa mensagem, Crescer em Amor por Jesus, ela é importante, que nos aproxima de Deus no seu real valor e na sua essência, e não mais de uma maneira distorcida como muitas pessoas pensam em Jesus. Então o tema é Crescendo em Amor por Jesus. O título desta noite é a palavra de Deus. Tema é o que? Título é como. Então o tema, o que nós vamos falar? Crescendo em amor por Jesus. Como? Através da palavra do Senhor Jesus. É a via de introdução do assunto que nós vamos discorrer dentro desse texto. Eu queria que você pensasse se tem como você mudar uma das concepções que nós estabelecemos nos nossos corações quando nós ouvimos a palavra Deus, quando nós ouvimos a palavra céu. Na primeira impressão que nós temos quando nós pensamos em Deus, isso acontece de maneira até inconsciente ou involuntária, é que Deus vai fazer alguma coisa por nós. É de maneira prática, nós viemos na igreja, nós vamos aos cultos, nós acessamos uma live de oração, nós acessamos uma pregação da palavra, você vai a uma reunião e você faz as suas orações, e parece que todas essas ações tomadas na direção de Deus, ela tem um único objetivo: o que é que Deus fará em nosso favor? O que é que Deus pode fazer agora, neste momento, por mim e por você, talvez passando por um momento de dificuldade? Quando nós pensamos no céu, quando nós pensamos em Deus, parece que é uma via de mão única, parece que tudo o que acontece é de lá para cá e nada vai daqui para lá. E esta mensagem tem a intenção de mostrar para você que esta via não é mão única, ela tem mão dupla. Nós vamos entender isso nesta noite. Você precisa entender que quando você pensa no céu, não somente as coisas que Deus pode fazer a teu favor, e Ele faz porque o seu amor é infinito, você tem que pensar também desta maneira: o que é que eu faço aqui na terra que chega até no céu? Você já parou para pensar a partir dessa perspectiva? O que é que você faz aqui na terra que chega até o céu, que chega até o trono de Deus? Você já parou para pensar nisso? Porque é automático, quando nós pensamos em Deus, o que é que Deus vai fazer por nós? Quantas são as nossas necessidades? Quando nós vamos acessar uma live, um culto, um momento de oração, nós estamos pensando exatamente assim: eu vou acessar esse momento de oração, porque Deus pode fazer o milagre, Deus pode curar alguém do Covid, Deus pode transformar a vida de alguém. Enfim, todas as ações práticas que nós pensamos, tudo que está relacionado aos céus, a Deus, nós pensamos em tudo que Deus vai fazer por nós. E eu queria que você pensasse comigo nesta noite: o que é que eu posso fazer que vai chegar ao céu? Quando você pensa em Deus, imagine, Deus nos abençoa, e o que é que eu faço que chega até a presença dEle? O que é que nós podemos fazer para que o Senhor se agrade de nós? Em um tempo muito antigo, em um outro ministério, eu dirigia um programa de rádio. Nesse programa de rádio, o quadro que eu tinha que apresentar
era conhecendo melhor Jesus. Esse era o tema do quadro que eu apresentava. E dentro desse período que eu apresentava este programa na rádio, eu tive que estudar muito a respeito de Jesus, a cristologia, tive que estudar bastante. E eu descobri algo. Nos textos sagrados, nos 4 evangelhos, não tem nenhum versículo que diga que Jesus sorriu. Mas tem um versículo que diz que Jesus chorou. Ou seja, o externar destas emoções, elas poderiam ser comparadas tanto no ápice da felicidade quanto no ápice da tristeza. João 11:35 está escrito, Jesus chorou, ou seja, existe um sentimento em Cristo de tristeza pela morte de Lázaro e ele chora. Mas eu não encontrei em nenhum dos evangelhos, nenhum versículo que diz que Jesus sorriu. Isso me incomodou por demais, eu fiquei pensando, eu analisei e reanalisei alguns textos, e o único texto que eu cheguei mais próximo de um sorriso de Jesus foi aquele centurião, quando ele pede para Jesus curar o seu servo, e Jesus está indo à sua casa, então no meio do caminho ele manda um servo dele para dizer, Jesus, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas somente uma palavra que o Senhor disser vai curar aquele meu servo, e a expressão posterior a este momento, Jesus vai voltar para os seus discípulos e vai dizer, nem em Israel eu achei tanta fé como nesse centurião. Este momento para mim externa alguma felicidade de Jesus, mas não está escrito que Jesus sorriu, dá só assim a impressão. Vamos analisar aqui, este é o assunto, vamos analisar aqui um pouquinho do contexto. João, capítulo 14, 15 e 16, é a preparação de Jesus para os seus discípulos. Jesus está fazendo ali a prova final, é o último momento, eles estão passando no TCC do cristianismo. 14, 15 e 16, Jesus está preparando os seus discípulos para a sua morte. Jesus vai deixá-los por um momento e vai voltar somente depois na pessoa do Espírito Santo. Então Jesus começa a preparar estes discípulos para a sua morte. Nesta preparação, Jesus vai falar que existe um céu de glória esperando por eles. Nesta preparação, Jesus vai falar que virá sobre eles o Espírito Santo, e esse Espírito será o poder da igreja, será a graça manifestada sobre a vida deles. Nestes capítulo 14 e 15, ele vai dizer também que nós precisamos estar ligados nele. A parábola da videira, no capítulo 15, ela é por demais importante, dizendo nós precisamos estar ligados nele. No capítulo 16, ele começa a dizer sobre a real manifestação do Espírito, a arte do Espírito Santo em consolar os nossos corações, em nos preparar para as adversidades. Nestes mesmos capítulos, Jesus vai dizer que somente Ele tem a paz que nós precisamos. Nestes mesmos capítulos, mais precisamente, no capítulo 16 e o verso 33, Ele diz, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições. Ou seja, nesses 3 capítulos do Evangelho de João, há uma preparação de Jesus aos seus discípulos pela sua morte, pelas dificuldades que eles enfrentarão por causa da sua morte, e na implantação da igreja depois da sua morte e a descida do Espírito Santo. São capítulos que trazem bases fundamentais para o cristianismo, são capítulos que são alicerces para que você possa fundamentar. E nesses 3 capítulos, no capítulo 14, o verso 20, ele vai dizer algo que talvez possa mudar a sua expectativa em relação a Jesus. Ele diz assim, naquele dia conhecereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Ou seja, uma ligação, não há uma separação depois da morte de Jesus. Jesus está confortando o coração deles, dizendo assim, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, mas quando vocês entenderem o poder da ressurreição, vocês vão entender uma outra primícia também, qual é? Que eu estou no Pai, o Pai está em mim, e nós estamos em vós. Ou seja, através da manifestação do Espírito, haveria uma comunhão entrelaçada entre os discípulos, os seguidores de Cristo, os convertidos com Deus. Só que não ficou somente nessa maravilha, nessa bênção. Ele vai falar algo para nos confrontar no versículo 21. E ele diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. Por isso o tema desta mensagem é crescendo em amor através da palavra. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Aqui há algo que você precisa parar e pensar. Quando ele diz assim,
aquele que tem os meus mandamentos, ou seja, aquele que lê, aquele que medita, aquele que ama a palavra do Senhor, esse é também aquele que ama o Senhor. Há uma verdade que está sendo revelada de maneira explícita nesse texto, que talvez nós lendo de uma maneira rápida, você não parou para meditar ou pensar, ou não pegou a mensagem que está contida no verso 21. Ele está dizendo assim: não são aqueles que vão à igreja, não são aqueles que têm um ministério, não são aqueles que pregam, não são aqueles que têm milhares de seguidores nas redes sociais, não são aqueles que têm uma vida religiosa. Ele vai dizer: aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. Ele está dizendo: aquele que medita na palavra do Senhor, aquele que se debruça sobre a palavra do Senhor para entendê-la, para praticá-la, para meditar, para fazer dela um motivo real de se levantar pela manhã e ler a sua palavra, e na hora do almoço, de tarde. Esta pessoa, é este cidadão, é este cristão que pode fazer a seguinte afirmação de maneira categórica: eu amo a Deus. A Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, é a maior revelação de Deus para o homem. Não existe uma outra revelação maior, mais poderosa, mais completa do que a palavra de Deus. Aquele que diz que ama a Deus, mas não lê a sua palavra, não medita na sua palavra, não pode afirmar isso com certeza. Porque aqueles que amam a Deus, meditam na sua palavra, guardam os seus mandamentos, e Deus o ama, e ele ama a Deus. Enfim, é um relacionamento de amor, mas não é todo. Jesus é enfático em dizer: aquele que guarda os meus mandamentos. Por quê? Você consegue colocar no chat aí? Por quê, evangelista? Coloca aí. Por quê? Veja que afirmação, que mensagem, e ela é explícita, ela está clara, está saltando do texto aos nossos olhos. Jesus está contestando atos religiosos e está lançando o alicerce sobre a verdadeira fé, a fé que não vai ser abalada pelas dificuldades. Preste atenção, se lembre da introdução. Estes capítulos estão preparando os discípulos para momentos fatídicos, está preparando os discípulos para um momento de perseguição, de dúvidas. Então, nesta preparação, nesta prova final, nesse TCC que Jesus lança sobre os discípulos, ele lança junto um fundamento. Qual é o fundamento? O amor por Deus só é capaz quando a palavra dele faz parte da nossa vida. Aquele que guarda os meus mandamentos. Pergunta aí no chat, estou aguardando você. Por quê? Há uma lógica. Eu vou continuar lendo enquanto você pergunta aí. Aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Tem uma pergunta de Judas, não Iscariote. Aqui, se Deus somente ia se manifestar aos discípulos, Jesus responde que não. E Jesus continua, no versículo 24: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, as palavras que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Por quê que Jesus está dizendo que somente as pessoas que leem a Bíblia, que meditam na sua palavra, são capazes de afirmar que amam a Deus? Eu vou responder, tem muitos porquês aqui, então eu vou responder os porquês. Agora, por que junto? Porque é resposta. Porque é impossível, anota isso, é impossível você amar alguém que você não conhece. É impossível você amar alguém que você não conhece. Talvez você se apaixone, talvez você goste, mas amar alguém da maneira como Jesus está colocando nesse texto, é impossível sem o conhecimento da personalidade desta pessoa que você faz a afirmação que você ama. Então, eu volto a dizer, como disse inicialmente,
A palavra do Senhor é a maior revelação de Deus. Se você quer saber quem é Deus, está na palavra do Senhor. O Salmo 19 diz assim, que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A teologia natural, a teologia universal também revela a Deus. O sol, o céu, as coisas criadas são capazes de revelar a Deus, e não há dúvida nisso, porque está até na sua palavra. Não há dúvidas também que Deus fala com seus filhos, suas filhas, através de sonhos. Joel vai falar sobre isso lá no seu texto, no seu livro. O profeta Joel, um dos profetas menores, vai dizer a respeito disso, que Deus também nos últimos tempos falaria conosco através de sonhos. Ou seja, eu tenho a revelação natural, eu tenho a revelação universal através do sonho, através da natureza. Eu tenho uma revelação também através de sonho, através de uma palavra de conhecimento, mas nenhuma das revelações se sobrepõe. A maior revelação que nós podemos encontrar de Deus continua sendo a sua palavra. A maior revelação que você vai encontrar da pessoa de Cristo é a sua palavra. Tudo o que você precisa saber enquanto em vida sobre Deus está na Bíblia Sagrada. Tudo o que você precisa saber depois da morte relacionado a Deus está na Bíblia Sagrada. Nada pode substituir a palavra de Deus, porque somente a palavra de Deus traz a revelação completa daquilo que nós podemos saber a seu respeito. Esta é a Bíblia Sagrada. É o que nos apresenta Deus. É o que nos leva para perto de Deus. É o que nos deixa mais próximos de Deus em toda a nossa vida. Não há como, não há por onde, não há um método, um meio, um caminho que eu possa usar para dizer que eu amo a Deus se eu não o conheço, se eu não leio a sua palavra. Por isso Jesus está dizendo: aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. Não é o que frequenta a igreja, é quem ama a sua palavra, é quem se debruça na sua palavra, é quem quer conhecer Jesus através da sua revelação especial. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Eu teria muitos pontos para tratar nessa mensagem, mas eu decidi fazer um ponto apenas. E para que nós possamos encaminhar para uma conclusão e um pouquinho do desenvolvimento em um ponto, eu quero fazer uma pergunta, e essa pergunta é retórica. Não coloque aqui no chat, pelo amor de Deus. É pergunta só para você. Você ama a Jesus Cristo? É retórica, é para você pensar. Você ama Jesus? Não coloca no chat. É para você. É você que tem que responder essa pergunta. A igreja não responde essa pergunta por você. Você ama Jesus? Eu espero que você esteja de olhos fechados, mas imagine comigo, se você pudesse colocar um termômetro, que pudesse medir, termômetro é a temperatura, mas eu queria que você colocasse, de alguma maneira, pudesse mensurar isso, qual seria o nível do seu amor por Jesus? Um amor talvez embasado em palavras emotivas através de um culto ou de um louvor. Um amor talvez por uma cultura religiosa, familiar, você nasceu num berço evangélico, como as pessoas dizem, ou então tem alguns paradigmas culturais do nosso país, né? Um país que quase na sua totalidade é cristão. Talvez tudo isso tenha influenciado na resposta que você precisa dar a você mesmo. Você ama Jesus? Seguindo esta pergunta, eu espero que você esteja de olhos fechados, eu queria que você respondesse uma outra pergunta. Eu não quero constranger ninguém, por isso é retórico. Em uma semana, quantas vezes você lê a Bíblia? Jesus está dizendo em alto e bom som, o tema deste mês é crescendo em amor por Jesus Cristo. E esta palavra reveladora, ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, é esta pessoa que me ama. Quantas vezes você leu a Bíblia essa semana que passou? Estamos iniciando uma semana, segunda-feira, quantas vezes você vai ler a Bíblia?
Você ama Jesus? Qual é o grau, qual é o número de 1 a 10 que você daria pelo teu amor em Jesus? Tem pessoas como Pedro, que na hora da empolgação respondem coisas absurdas. Quando Jesus disse que ia para a cruz, Pedro falou: Jesus, aonde o Senhor for, eu vou com o Senhor. E Jesus, olhando para ele, conhecendo a sua limitação e fraqueza, diz: Pedro, hoje ainda você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Estas são palavras emotivas. Tem pessoas que dizem: eu dou minha vida pelo Evangelho, eu dou minha vida por Jesus, eu dou minha vida por esta verdade que eu defendo, eu dou minha vida, eu amo a Jesus Cristo, eu iria até a cruz por Jesus. Talvez sejam palavras emotivas. Tem as mesmas pessoas que falam que daria a sua vida por Jesus, talvez não sejam capazes de dar o dízimo na igreja. Se não são capazes de dar o dízimo, como é que dariam suas próprias vidas por Jesus? Perceba que Jesus está aqui de maneira explícita, lançando um alicerce sólido sobre a nossa fé, dizendo: aquele que me ama, esta pessoa aqui, ele guarda os meus mandamentos, ele tem uma vida de intimidade comigo, ele lê a minha palavra, ele ama a minha palavra, e por isso ele se dedica à aplicação desta palavra sobre a sua vida. Como podemos dizer que amamos a Deus se nós não conhecemos a sua palavra? Nós precisamos crescer em amor por Jesus Cristo. Existem muitos outros meios também, um não vai suplantar o outro, não vai substituir o outro, de crescer em amor por Jesus. Mas nesta noite, eu quero falar com você, de maneira simples, eu já estou encerrando, que a palavra do Senhor é uma das maneiras que vai ser o termo comprobatório de que realmente amamos a Jesus Cristo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E para desenvolvimento num só ponto, eu queria que você pensasse sobre isso. Eu quero falar nesse primeiro e único ponto, sobre confiança. Quanto mais nós lemos a Bíblia, quanto mais nos aprofundamos nos textos sagrados, deixemos que o Espírito Santo fale conosco através da sua palavra. Muitas das vezes eu quero abrir um parênteses aqui, eu prometo que eu vou fechar esse parênteses. Eu quero abrir um parênteses e falar com você que muitas das vezes você pega a Bíblia Sagrada já com um pressuposto. Sim ou não? Você já tem um pressuposto, você já tem uma pergunta a ser respondida pela Bíblia Sagrada. Muitas das vezes você quer saber o que a Bíblia fala sobre o homossexualismo, sobre doença, sobre política. Então você pega a Bíblia e você começa a ler e buscar. A sua mente já foi condicionada àquele pressuposto, e tudo que você vai ler na Bíblia Sagrada está relacionado com o seu pressuposto. E você pretende o quê? Naquela leitura, responder uma pergunta que está sendo feita. Está errado, evangelista? Não, a Bíblia tem respostas. Mas você já parou para pegar a Bíblia sem nenhum pressuposto? Na sua casa, abrir a Bíblia Sagrada, acender uma luz num momento tranquilo e deixar que ela fale com você? Você já parou para ler os evangelhos, principalmente o evangelho de João? Você já parou para lê-lo com toda a atenção e meditação, sem nenhuma interferência, para você sentir, abacantoriva súbrias, para você sentir emanar de dentro da Bíblia a palavra para o seu coração? Você já fez isso? Fecha parênteses. Confiança. Quanto mais você ler a Bíblia, quanto mais você meditar na Bíblia, mais você vai confiar no seu Deus. Deixa eu fazer um exemplo simples, chulo até. Quando você vai no médico, ele faz uma receita para você. Ele faz uma prescrição de alguns medicamentos que você precisa tomar em relação àquilo que você está passando. Talvez uma dor de cabeça, uma infecção, não sei. Ele faz uma receita e você vai até a farmácia comprar aquela receita. Talvez você chegue lá, o farmacêutico diga: não, esse remédio aqui não é legal, compra este aqui. Quando o farmacêutico, talvez não é o farmacêutico, são vendedores, que o farmacêutico respeita a opinião do médico. Quando ele faz isso, ele duvidou da receita ou do caráter do médico? Quando nós não confiamos em Deus, nós estamos duvidando do caráter daquele que escreveu
a maior receita de cura para a alma do ser humano que está nas nossas mãos. A confiança em Deus está relacionada ao quanto conhecemos. Se é impossível amar alguém sem conhecer, se é impossível você afirmar categoricamente que você ama alguém sem o conhecer, imagina confiar em alguém que você não conhece. Imagina você lançando a sua vida na mão de alguém que você não conhece, é impossível. A confiança vem na quantidade que você conhece a pessoa que você diz confiar. A confiança vem no relacionamento, e para conhecer você precisa se relacionar. A confiança vem através do relacionamento que você tem com alguém, e você conhece o caráter daquela pessoa, você conhece o estilo daquela pessoa, o que ela gosta, o que ela não gosta, então você passa a confiar naquela pessoa ou não confiar. A Bíblia está te apresentando Deus. E somente no conhecimento de Deus você vai poder fazer a seguinte afirmação: eu confio em Deus. Se você não confia em alguém, jamais você vai entregar a sua vida ou tomar uma decisão que essa pessoa está te orientando. Irmãos, preste atenção, é uma palavra para você crescer em fé. Se você não confia, quer dizer, se você não conhece, você não confia. Tem alguém que pode colocar no chat aí para mim assim, ó: se você não conhece, você não confia. Eu quero enfatizar esta frase, porque a Bíblia nos revela a Deus, e quanto mais conhecemos a Deus, mais podemos confiar nele, sabendo da sua infalibilidade nas suas ações, da imutabilidade do seu caráter. Aquele que me ama, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Mandamentos, a palavra. E como nós vamos confiar em Deus se nós não o conhecemos? Se eu fizesse uma pergunta para você: o que Jesus mais gostava de comer enquanto em vida na terra? Você saberia me responder? Se eu fizesse perguntas a respeito da pessoa de Jesus, você saberia me responder? Porque esse mesmo Jesus que eu estou falando é o Jesus que quando você dobra o seu joelho na sua casa, você ora a Ele. Como nós vamos confiar nele se nós não o conhecemos? Como vamos amar esse Jesus se nós não o conhecemos? Eu quero fazer a citação somente de um texto aqui, Mateus 6, 31 e 32, que diz assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou o que vestiremos, porque estas coisas os gentios procuram. Preste atenção nisso. Não andeis inquietos, dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou o que vestiremos, porque estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe de que necessitais de todas estas coisas. Este texto, Mateus 6, 31 e 32, está dizendo assim: vocês não precisam se preocupar com o amanhã, porque Deus vai cuidar de vocês. E aí faz um contraponto dizendo assim: aqueles que se preocupam pelo amanhã são os gentios. A palavra gentil aqui significa aquele que não conhece Deus. Está falando, lógico, fazendo uma distinção entre o povo de Israel e as demais nações, mas como aplicação para o nosso tempo, o século 21 está dizendo: aquele que faz parte do povo de Deus e aqueles que não fazem parte do povo de Deus. Ou seja, quando eu estou inquieto, pensando no que eu vou comer, no que eu vou beber, se Deus vai prover, se Deus não vai prover, eu não faço parte do seu povo, eu não faço parte daqueles que guardam seus mandamentos. Quando eu não confio em Deus, eu também estou colocando em questão o meu amor por Ele. Estou colocando em questão por quê? Porque talvez eu não o conheça da maneira que deveria conhecer. Mateus 6, 31 e 32, fica bem claro, dizendo assim: de certo, vosso Pai Celestial sabe que vocês necessitam de todas estas coisas. O que Jesus está dizendo em Mateus 6, 31 e 32 é o seguinte: as nossas necessidades, Ele tem conhecimento, mas a ação de Deus, o poder de Deus, o milagre de Deus só vai acontecer nas nossas vidas se nós o amarmos, se nós o conhecermos, se nós confiarmos nele.
Crescendo em amor por Jesus, através da palavra. Eu quero fazer somente uma citação aqui. Martin Lloyd-Jones, no seu livro O Sermão do Monte. Eu não me falha a memória as páginas agora. Ele diz assim, que uma das estratégias de Satanás para afastar o homem de Deus se chama necessidades. Martin Lloyd-Jones diz que as necessidades colocam o caráter de Deus em questão para aqueles que não o conhecem. Isso fica evidente após o batismo de Jesus. Quando Jesus vai ao deserto a ser tentado por 40 dias sem comer. Nos últimos dias, quando Jesus estava na sua maior debilidade, Satanás aparece e diz assim, viu, você não é o filho de Deus? Transforme essas pedras em pães. O que Satanás coloca em questão para Jesus é a necessidade versus o propósito que ele tinha com Deus. E Jesus vai arremeter essa colocação de Satanás com uma palavra poderosa dizendo assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O texto da tentação de Jesus não coloca só em xeque o nosso amor às riquezas, coloca em questão também as nossas necessidades versus o amor que temos por Deus. O propósito de Jesus em se consagrar e se preparar para o seu ministério, num devocional intenso em 40 dias em jejum, no meio do deserto isolado, era maior do que as suas necessidades. Eu quero me encaminhar para uma conclusão dentro deste pensamento. Quando Jesus está neste momento ali no deserto, Ele está dizendo assim, vai chegar um momento nas nossas vidas, vai chegar um momento que nós vamos precisar escolher entre o nosso amor a Deus ou as nossas necessidades. Esta aplicação tão poderosa de Jesus naquele momento que Ele está passando no deserto, está dizendo assim, o amor de Deus pode superar as nossas necessidades. O amor de Deus, o amor que nós sentimos por Deus, o amor que eu tenho pela sua palavra, o amor que eu tenho pela pessoa de Cristo, só vai ser maior que as minhas necessidades, se eu realmente o conhecer. Eu quero que você que está passando por um momento difícil na sua casa, preste atenção no que eu estou falando. O amor de Deus vai trazer algo poderoso, o amor a Deus vai trazer algo poderoso sobre a sua vida. Qual é, evangelista? Você vai ter a revelação completa de Deus sobre a sua vida. O amor a Deus vai mostrar um Deus para você que você ainda não conhece. Por quê? O texto diz, se vocês guardarem os meus mandamentos, vocês podem dizer que me amam. Ele diz mais ainda, ele diz assim, e eu e meu Pai, o Espírito Santo, se manifestaremos a você. A palavra manifestação, no dicionário da língua portuguesa, significa tornar-se público. Tornar-se público. Quando você ama a Deus, porque guarda os seus mandamentos, Deus se torna público na sua vida. E qual é o benefício disso, evangelista? O benefício é que João, o evangelista João, vai escrever em suas epístolas, lá na frente, antes do Apocalipse. Se não me falha a memória, é 4,18. Ele vai dizer assim, porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. O que Jesus está dizendo? Eu vou me manifestar a você. E quando acontece a manifestação, Ele destrói as obras do diabo. Por quê? Porque você que guarda os mandamentos, que medita na sua palavra, você é a pessoa autorizada, que está outorgada sobre a sua vida o direito de dizer, eu amo a Deus. E se você o ama, você vai receber a sua manifestação.
Assim como Jesus, após vencer o diabo pelo poder da palavra no deserto, depois de 40 dias, desta mesma maneira ele vence o diabo pelo poder da palavra, e diz as santas escrituras, que logo após ele vencer o diabo pelo poder da palavra, os anjos do Senhor vieram e o serviram. Para aqueles que amam a Deus, há um milagre te esperando. Para aqueles que amam a Deus, a providência do céu te esperando. Para aqueles que amam a Deus, tem um milagre vindo na tua direção amanhã. Tem um milagre vindo na tua direção. O teu amor será colocado à prova, sim, vai ser colocado à prova. Mas se ele for real, ele vai passar na prova. E depois de passar na prova, você vai viver o grande e poderoso milagre que somente os que amam a Deus podem viver. Se você não ama Deus, se você ama mais as suas necessidades do que Deus, eu estou concluindo. Todas as vezes que Deus não fizer um milagre na sua vida, você vai ficar bravo com Ele. Se você não ama Deus, você vai imaginar que Deus está sentado num grande delivery no céu, que daqui a pouquinho Ele manda um anjo motoboy entregar algo para você. Se você não ama Deus. Mas se você ama Deus, você vai dizer como Jó: quando o milagre não acontecer, Deus me deu, Deus o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Porque maior do que as minhas necessidades é o amor na pessoa de Jesus Cristo, que está intrínseca no meu ser. É intrínseco do meu ser este amor. Mas como este amor nasceu? Através do conhecimento da sua pessoa, lendo, meditando na sua palavra, crescendo em amor pela palavra de Deus, através da palavra de Deus. Vamos fechar nossos olhos neste momento. Antes de você fechar os seus olhos, olha aqui para mim, desculpa. Eu quero fazer uma oração junto com você, não é a oração final. Eu já vou orar pelos pedidos que estão no chat da casa de Deus. Não é essa a oração. Eu queria fazer uma oração com você em um propósito. Só você que quer crescer em amor pela pessoa de Jesus Cristo. Você vai fazer um voto com Deus neste momento, que a Bíblia Sagrada vai fazer parte do seu cotidiano. Que esta palavra, a Bíblia Sagrada, ela vai fazer parte da sua vida. Como que nós lemos a Bíblia hoje? Nós lemos a Bíblia assim: eu cheguei em casa, sobrou 10 minutinhos antes do banho, eu leio a Bíblia. À noite, antes de dormir, sobrou 15 minutinhos ali até dar sono, eu vou ler a Bíblia. Nós lemos a Bíblia Sagrada sem o compromisso real com ela. Eu queria desafiar você a colocar a Bíblia Sagrada na tua agenda. Você vai escrever na tua agenda: tal hora, a tal hora, eu vou ler a palavra de Deus. Eu não vou oferecer mais a Deus o que me sobra. Eu não vou oferecer o tempo antes do almoço porque sobrou. Eu tenho um compromisso com a sua palavra. Você vai colocar na sua agenda. Quantas vezes por dia você vai ler a Bíblia? Não importa se seja apenas uma vez, mas se for uma vez, que seja com excelência. Se for só uma vez, que seja com amor. E quando você debruçar sobre a Bíblia Sagrada para ler esta palavra, você vai dizer: Deus, eu quero mais da tua revelação. E a sua fé vai aumentar, o teu amor por Jesus Cristo vai aumentar, e milagres serão consequência e não mais prioridade. Vou repetir essa frase: quando você fizer isso, milagres serão consequências da sua oração, do seu devocional, e não mais prioridade dos mesmos. Você vai ler a palavra de Deus porque você ama Jesus, e a maior revelação de Deus está na sua palavra. Eu quero fazer um desafio com você nesta noite, que você pegue a tua agenda, coloca lá na tua agenda. Esse horário vai ser o horário da minha meditação com Deus. Que seja meia hora, mas vai mudar algo essencial na sua vida. Preste atenção, vai mudar algo essencial, não prático, essencial. Por que essencial? Porque você já não vai estar mais oferecendo o que te sobra de tempo. Você vai estar colocando Deus na tua agenda como prioridade, para que você medite. Ler a Bíblia te faz amar a Deus. Os únicos que estão autorizados a dizerem neste planeta que amam a Deus são aqueles que guardam os seus mandamentos. Você que fez esse propósito, só você que fez esse propósito. Depois eu vou orar por todo mundo, mas agora eu quero orar só por quem fez esse propósito. Eu quero orar por você.
E como um sinal, preste atenção, como um sinal que esta palavra foi o Espírito Santo que trouxe, um milagre de Deus vai acontecer nessa semana. Amanhã, terça-feira, você vai viver algo sobrenatural. Só para você que fez esse propósito. Esta oração é para essas pessoas. Para que você saiba que a palavra de Deus, ela vai nos levar mais perto de Deus. E quanto mais perto de Deus, mais abençoado estaremos. Fecha teus olhos, você que fez esse propósito. Vamos orar a Deus. Pai, no nome de Jesus Cristo, peço a Ti neste momento, Deus, aonde houver um propósito sincero como a Tua palavra, Pai, aonde houver uma pessoa que realmente Te ama, Pai, faz um milagre na vida dela neste momento, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu acredito no poder da Tua palavra, Deus. Visita este Teu filho, esta Tua filha, que Te ama, Deus. Assim como a Ana, Senhor, citou aquela senhora, pai, viúva, que levou a sua oferta lá no gasofilácio, aquelas 2 moedinhas, mas aquelas moedinhas externavam o grande amor do seu coração em relação à Tua obra, Pai. Assim também, Pai, aonde houver uma pessoa, Deus, que fez um propósito sincero, genuíno com o Senhor Jesus Cristo, de ler mais a Tua palavra, para dar veracidade à afirmação, eu Te amo, Jesus, abençoa ele esta semana, Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, receba o Teu milagre, receba a Tua bênção, não fale no Teu propósito, porque eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor fará sobre a tua vida. Quero neste momento orar a Deus por cada pedido que está no chat da casa de Deus. Quando você coloca o seu pedido no chat da casa de Deus, além da oração dos pastores que vão orar para você no final do culto, também tem muitos intercessores aqui da igreja que estão junto conosco no chat. Você vai colocando o seu pedido no chat da casa de Deus e muitas pessoas vão interceder por você. Por isso é muito importante, não só no chat, depois que encerrar a programação, você for assistir a mensagem, coloca também no comentário aqui do vídeo, da mensagem que você está assistindo, o seu pedido de oração. Tem pessoas que vão interceder por você, tem pessoas que vão orar por você, além dos pastores também, que estão junto conosco nessa batalha de oração. Então eu quero orar por você que colocou o seu pedido no chat da casa de Deus. Acredite no poder da oração. Eu vou dizer de novo, acredite no poder da oração. Em um outro momento eu quero trazer uma mensagem crescendo em amor através da oração, mas isso vai ficar para um outro momento. Hoje foi através da palavra, mas acredite no poder da oração. A oração externa a sua fé, materializa, tira do campo da abstração e da teoria o que nós chamamos de fé. Então coloque sim os seus pedidos aqui no chat da casa de Deus, envie pedido também aqui no telefone da casa de Deus, peça oração, que se existe uma resposta para o nosso contexto, se chama oração. Vamos orar neste momento? Eu queria que você se colocasse em pé aí na sua casa, junto com sua família. Você está com sua família. Se tiver só a família dentro de casa, somente a família, dá a mão para essa pessoa que está aí com você. Se estiver só a família, pega na mão dele, vamos fazer uma oração em conjunto neste momento. Eu quero abençoar a sua vida, eu quero pedir a Deus que te ajude nesses momentos de dificuldade. Pai, no nome de Jesus Cristo, aonde o som da minha voz estiver chegando, Pai, que chegue a bênção do Senhor Jesus Cristo dentro dessa casa, Pai. Este lar, Senhor Deus, que está sendo atormentado por tantos problemas, Pai. Problemas financeiros, Pai. Esta família, Deus, que tem um ente querido internado, Senhor Deus, com Covid, talvez uma pessoa entubada. Deus, eu creio no poder da oração, Pai. Entra nesta casa neste momento, Pai. Entra, Senhor Deus, neste ambiente que está tumultuado por tantos problemas, Pai. Estenda as Tuas mãos, Pai. Eu oro neste momento. Abençoa esta família de mãos dadas, Pai. Enfrentando este momento. Abençoa este pai de família desempregado, Deus, que já está desesperado, Senhor. Abençoa, Deus, essa pessoa, Pai. Senhor, está começando essa semana, abre uma porta de emprego para este pai de família. Eu abençoo em nome de Jesus Cristo, portas abertas em nome de Jesus Cristo. Senhor, abençoa, Senhor Deus, essas pessoas que estão hospitalizadas, que esta semana haja uma resposta da Tua
parte para estas pessoas, Pai. Visita, Senhor, as UTIs e CTIs dos hospitais, Pai, com tua graça, com teu poder, Pai. Abençoa, Senhor Deus poderoso, esta jovem, Senhor Deus, com depressão, Pai. Espírito Santo de Deus, visita com alegria este coração atormentado pela tristeza, pela angústia, Senhor Deus. Essa pessoa que sofre de faltas de ar, Senhor Deus, falta de ar, Senhor Deus, por estar passando um momento difícil. Esta pessoa, Pai, que já pensou até mesmo em tirar a sua vida, Deus, visita ele agora, em nome de Jesus Cristo. Que este culto de segunda-feira à noite, noite da vitória, possa transmitir a graça bendita para a vida dessas pessoas, em nome de Jesus e para a glória de Jesus.